Olá, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Mais uma entrevista exclusiva para o senhor, que é o assinante privilegiado do Clube Tempo e Dinheiro. Café, a cara do Brasil. E o café do Cerrado, que entrou na onda um pouco mais tardiamente do que outras regiões mais tradicionais produtoras, é hoje consolidado no mundo inteiro e com uma expectativa cada vez mais ambiciosa. Acaba de inaugurar, ainda não socialmente, um hub de distribuição, um ponto logístico nos Estados Unidos. Isso mesmo. É a Expocacer USA, da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado. Conosco, então, para falar um pouco disso, explicar os motivos, Simão Pedro de Lima, o diretor superintendente da Expocacer. Simão, muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, Giovanni. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. O Simão está com o mapa do mundo atrás dele lá. Isso já é. Aqueles pontinhos todos é onde já tem café do Cerrado lá. Simão, oficialmente já está funcionando, né? É em Delaware esse hub. O motivo é facilitar a logística e a aproximação do café da região lá junto aos pequenos torrefadores e para dar uma agilidade no negócio? Exatamente isso, Giovanni. Nós temos que aproximar a origem ao destino, ou seja, o produtor do consumidor. E essa é uma tarefa da cooperativa. A cooperativa, a Expocacer, nada mais é do que o braço estendido do produtor, ou seja, o alongamento desse braço do produtor. Então, a Expocacer, abrindo e iniciando as suas atividades nesse hub logístico nos Estados Unidos, nós estamos propiciando ao nosso cooperado ter o seu café disponível nos armazéns americanos, para atender aquelas várias pequenas demandas, ou seja, pequenos torradores, médios torradores, cafeterias, que demandam por cafés, mas não têm a condição de comprar quantidades maiores, por exemplo, um container fechado. Então, essa abertura desse hub é justamente para que a Expocacer tenha os seus cafés disponíveis lá nos armazéns americanos, próximos aos centros, por assim dizer, consumidores, e estando com esse café, esse estoque ali próximo, podemos atender àquelas compras fracionadas, ou seja, aos pequenos volumes. Então, eu digo que é justamente uma oportunidade, uma forma de colocar os cooperados, os produtores, os cafeicultores ligados à Expocacer, presentes nos Estados Unidos. A unidade, você colocou bem, a unidade sede é no estado de Delaware, mas as unidades armazenadoras, elas estarão em vários lugares dos Estados Unidos, porque são as warehouse que já existem nos Estados Unidos, os armazéns gerais que já existem nos Estados Unidos. Então, nós fechamos contratos, parcerias com esses armazéns gerais, de maneira tal que o produto pode ser colocado em diversos pontos do território norte-americano, do território dos Estados Unidos. Então, e por isso que nós chamamos de um hub logístico e não de um escritório de negócios. Exatamente. Porque os negócios são feitos aqui do Brasil mesmo e temos lá nos Estados Unidos representantes, 2 representantes, costa leste e costa oeste, que fazem esse trabalho também de aproximação junto aos clientes, né, do nosso B2B, ou seja, nós não trabalhamos com o consumidor final como o nosso cliente, mas com aqueles torradores e cafeterias que industrializam os cafés
que a Expocacé encaminha para os Estados Unidos, exporta para os Estados Unidos, já que a Expocacé trabalha somente com café cru, café verde. Exatamente. Agora, Simão, essa iniciativa ela veio no momento onde a Expocacé ela percebe que a penetração dela nesse mercado mais fracionado é importante, cresceu, e esses pequenos volumes, eles acabam formando um colchão interessante para o negócio da cooperativa nos Estados Unidos? Exatamente isso, Giovanni. Vejamos, o número de pequenos torradores, pequenos cafeterias, é um número grande. Então, se olharmos o consumo per capita, o consumo por cliente é pequeno, mas a soma desses pequenos consumos dá um consumo considerável, dá um volume considerável. E é isso que se observa. O outro ponto que nós temos que observar é que os cafés especiais, porque esse hub visa principalmente os cafés especiais, já que os cafés comerciais são negociados em volumes maiores, mas nesse mundo do mercado de cafés especiais, os cafés da Expocacé já estão presentes nos Estados Unidos há muitos anos. Uhum. Aliás, os cafés da Expocacé estão em mais de 30 países, nos 5 continentes. Então, o que nós temos agora de diferente é a presença física e a possibilidade até de um delivery, ou seja, de uma entrega fracionada no próprio endereço do torrador, já que a Expocacé USA terá esse estoque disponível. Então, é uma transformação que eu chamaria até natural daquilo que a Expocacé já vinha fazendo junto ao mercado americano, norte-americano, que é a venda dos cafés especiais. Já são décadas que a Expocacé está nesse mercado. Já é reconhecida pela qualidade dos seus cafés, pela regularidade das suas entregas e agora mais ainda com essa presença efetivamente física nos Estados Unidos. Agora, Simão, eu vou fazer uma pergunta e depois você complementa a mesma resposta já com os dados mais recentes das exportações para aquele mercado, em termos de volume, faturamento e a participação dos especiais. Mas a pergunta que eu iria lhe fazer é o seguinte: esse hub vai permitir que vocês enviem o café para lá, que ele já seja internalizado, sem que necessariamente o negócio tenha sido feito antes, ou necessariamente para o café entrar lá precisa ter uma ordem do importador naquele mercado? Deixa a gente entender um pouco essa dinâmica aí. Uma pergunta muito interessante, João, pelo seguinte: não há uma forma pré-determinada, porque a importadora é a Expocacé USA. Então, ela importará o café, ele já saindo daqui, vendido aos clientes finais ou não. Entendi. A própria Expocacé USA fará as vendas. Então, ela é a importadora desses cafés e é a vendedora local desses cafés para os clientes que nós já temos e clientes novos que possam surgir. Porque é um ponto muito interessante e importante nós deixarmos também claro, é que a Expocacé ela não está abrindo uma filial, uma unidade para comercializar e concorrer com seus próprios clientes. Não, nós queremos é favorecer os clientes que nós já temos para que eles possam vender mais quantidade, só que na forma fracionada. O grande problema era chegar com pequenas frações dos Estados Unidos. Agora, tendo uma unidade da Expocacé, quem é a importadora? A Expocacé USA. Quem é a exportadora? A Expocacé Brasil. E a Expocacé USA, ela faturará internamente para os clientes, cujas vendas poderão sair daqui
ou de lá pelos nossos parceiros, pelos nossos representantes. Exato. Então, independe se já saiu vendido ou se sai para uma venda para a própria Expocacer USA, para que ela possa depois ali fazer o processo de, vamos já colocar entre aspas, revenda, mas nunca concorrendo com os nossos clientes, porque nós não temos a estrutura e expertise para sermos os fornecedores de produtos industrializados, fornecedores para supermercados. Nós não temos essa intenção e nem essa estrutura, e muito menos a experiência para isso. E nós já temos os nossos clientes que demandam quantidades fracionadas. Então, nós encaminharemos as quantidades fracionadas, mas em que sentido? Containers fechados da Expocacer para a Expocacer. Isso também mitiga os riscos comerciais da operação. Exatamente. Uma coisa é você mandar mercadorias consignadas para clientes e outra coisa é a mercadoria ser da própria Expocacer encaminhada para uma empresa cuja única sócia é a própria Expocacer. Então, você tem ali um controle de exposição a riscos, riscos de inadimplência. Então, essa é a característica da operação. E a agilidade também deve ser interessante, né, Simão? Porque se tem lá uma pequena cafeteria de uma determinada cidade, vamos pegar lá Atlanta, ele está precisando vender mais do que precisava, mais do que esperava, e ele quer uma partida meio urgente. Ele pode ter isso daí praticamente pronta entrega, né? Exatamente. Na linguagem deles, americana, um just in time. Na nossa linguagem, um da mão para a boca. Então, essa é a ideia. Exatamente. Atualiza para a gente os números daquele mercado lá, o que ele representa para a Expocacer. Olha, os Estados Unidos é o maior importador de café do mundo, é o maior consumidor. E ali tem cafés especiais, cafés comerciais, e ele é o maior importador em todos eles. O consumo de cafés especiais, ele representa em torno de 10 a 12, 15% do total de cafés comercializados ou industrializados nos Estados Unidos. E da Expocacer, esse mercado, para o segmento de cafés especiais, ele representa algo em torno de 20, 25% dos nossos destinos. Com esse hub, nós podemos aumentar esse volume, esse percentual, essa participação nos nossos cafés especiais exportados, eu creio que aumento de 30% ainda, então, de imediato, né? E uma crescente, porque o percentual de pequenos torradores, ele é muito alto. Então, nós estimamos que com o pleno funcionamento dessa unidade, nós aumentemos a participação de cafés nos Estados Unidos para mais ou menos 40% do nosso volume de cafés especiais. E também é um exercício, é um laboratório para novos hubs em outros locais, em outros países, em outras regiões. Então, para nós, é um foco muito importante que no segmento de cafés especiais ocupará um percentual significativo do volume comercializado pela Expocacer. Hoje, mais ou menos, 20% dos cafés especiais exportados pela Expocacer vão para os Estados Unidos. Exatamente, eu só tomei nota. Mas continuando a ser chato, traduz isso em sacas para a gente. Seja chato, sem problemas. Até porque os números da Expocacer, eles são publicados, são transparentes. Porque eu faço até aqui um parêntese, Giovanni, uma das expressões chaves da Expocacer é a transparência radical, ou seja, a transparência desde a raiz. Então, nós não temos nenhuma reserva em falar de números, porque isso estará publicado no nosso site, tão logo as demonstrações sejam apresentadas em Assembleia Geral, que ocorrerá agora, dia 21 de fevereiro. Então, vejamos, hoje o volume de cafés especiais que a cooperativa exporta, nós estamos na casa dos 100 mil sacos. É a nossa expectativa para 2024. Então, é muito simples fazer essa operação. Hoje nós embarcamos para os Estados Unidos, algo em torno de 20 mil sacas, e podemos embarcar mais
com esse volume para pequenos torradores. Então, nós estimamos que, ano a ano, nós tenhamos um crescimento aí na ordem de 10%, 12% nesse segmento de cafés especiais. E nós temos uma potencialidade no Cerrado Mineiro de produção de cafés especiais, que pode chegar aí a 400 mil sacas de café no Cerrado Mineiro. Não quer dizer que a Expocacé tem acesso a todo esse volume, mas temos um volume que pode ser crescente. Então, hoje, para esse ano de 2024, a expectativa é que embarquemos para os Estados Unidos em torno de 20%, 25% desses cafés especiais, desse volume que nós esperamos de 100 mil sacas para 2024. Perfeito. E para também, em termos quantitativos, esse mercado, digamos, varejo, esse mercado, digamos que não em grandes volumes, é um mercado que pode representar um volume mais imediato aí de 10, 12 mil sacas de café. Então, esses são números, não há por que a gente fazer mistérios sobre eles. Claro. Até porque são números declarados na exportação, né, e aberta a muitas pessoas. Às vezes a gente fala porque a pessoa pode até se cansar de repetir, de falar de números, e às vezes, mas a gente conhece perfeitamente como que é a transparência e como que é o grau de atendimento de vocês, da Expocacé, e de você em particular. Simão, você falou agora há pouco que não é e jamais poderá ser, imagino eu, vocês trabalharem diretamente no varejo, mas abriria a possibilidade de, no futuro, vocês trabalharem com marca própria? Ou seja, vamos imaginar que vocês consigam mandar esse café para ser torrado. Hoje, várias cafeterias, elas torram seu próprio café, moem seu próprio café, né? Aqui mesmo, em Campinas, perto de casa, tem uma pequena cafeteria que, inclusive, compra café de vocês também. Há essa possibilidade, há essa janela de oportunidade, ainda que isso possa não representar muita coisa, Simão? Giovanni, no horizonte que eu chamaria imediato ou mesmo mediato, não se pensa nesse sentido. Pode-se até um parceiro, um comprador, uma torrefação, pedir à Expocacé que autorize uma marca própria. Mas não é o intento da Expocacé. Nós temos que observar que cada empresa, cada cooperativa, no nosso caso, tem um DNA. Sim. E o DNA da Expocacé é a originação, é a produção de cafés com qualidade, de cafés sustentáveis, cafés com respeitabilidade socioambiental. Agora estamos com um programa de cafés da cafeicultura regenerativa. A Expocacé foi a primeira cooperativa e ainda é a primeira cooperativa do mundo a ter a certificação Regenagre para cafés regenerativos. Temos os grupos de produtores de cafés regenerativos que almejamos atingir em torno de 20 mil hectares no final do ano de 24, já estamos com 13 mil hectares. Então vejamos que o DNA da cooperativa é esse, propiciar ao produtor as condições para que ele acesse os mercados e ofereça os seus cafés com a qualidade, digamos, intrínseca do próprio café, mas com a qualidade dos tratos culturais, com a qualidade da respeitabilidade socioambiental. Então, esse é o DNA da Expocacé. Por isso, não há a ideia de se ter o produto acabado, o produto industrializado diretamente aos supermercados. Para nós é importante que nós sejamos especialistas naquilo que podemos aqui fazer e fazer bem feito, que é a originação dos cafés. Temos a marca Expocacé, reconhecida no mercado internacional, devidamente registrada em todos os países onde operamos,
para o café cru, para que as pessoas entendam a origem, que entendam que há uma entidade respeitável que garante a rastreabilidade e a qualidade dos cafés que chegam até eles e que acompanhamos essa rastreabilidade com os nossos parceiros. Então, esse é o foco da Expocacer. Temos um café industrializado? Temos. Nós temos uma marca própria que é comercializada aqui no Brasil, mas não numa escala, digamos, comercial, numa alta escala. Isso é um volume pequeno para que também o consumidor conheça mais diretamente a qualidade do nosso café, que é o café, a nossa marca aqui é a marca Dul Cerrado, né? D-U-L, né? Dul Cerrado. Porque a gente entende que é importante também mostrar ao consumidor. Mas não somos uma indústria que entra para o mercado de massa, para o mercado de escala. Nós trabalhamos no mercado muito diminuto, basicamente pelo e-commerce, para atender aqueles paladares que conhecem aqui o café da região Cerrado Mineiro. E temos, inclusive, aqui na sede da Expocacer, uma cafeteria que é um dos pontos turísticos da própria cidade, tamanha a qualidade do atendimento e dos cafés que são oferecidos. Então, por hora, e creio que por um bom tempo, a Expocacer continuará sendo essa cooperativa respeitada, originadora de cafés de qualidade. Quando eu fiz aquela pergunta, não foi nem exatamente para trabalhar o produto já pronto e acabado, industrializado para consumo. Mas nada impede que um parceiro de lá possa trabalhar essa marca e destacar que esse produto que ele está vendendo, ou já torrado e moído, ele é um produto Expocacer, ele é um produto originário do Brasil, ele é café especial brasileiro do Cerrado. É nesse sentido que foi também a colocação, né? Perfeito. Nesse sentido, sim, Giovanni. Nesse sentido, a rastreabilidade é o elemento fundamental para que o consumidor, quando ele comprar o café em um empório, em um supermercado, ele saiba de onde vem. Ele tem ali no QR Code da embalagem a origem do café. E nós primamos por isso, até seguindo o protocolo região Cerrado Mineiro, que é uma denominação de origem. Então, o consumidor ele tem como saber, porque faz parte da nossa entrega rastreável, a origem do café. E é importante isso também, Giovanni, porque se nós olharmos o perfil do consumidor hoje, consumidor mundial, aquele consumidor jovem, hoje 30% dos consumidores são consumidores de até 30 anos de idade, então são jovens. E essa geração, ela tem uma característica, há uma pergunta que ela faz que é um pouco diferente da pergunta que pelo menos a minha geração, que é um pouco mais velha, ou um pouco menos jovem, fazia. Nós perguntávamos muito o preço das coisas. Quanto custa esse café? A geração nova pergunta de onde vem e como é produzido esse café. Exatamente. Eles querem saber como é produzido. Por isso eu insisti na resposta anterior nessa questão da sustentabilidade. Hoje o consumidor precisa ter um produto rastreável e a Expocacer quer isso. E a presença dela lá permite mais ainda ter essa rastreabilidade. Porque estará a própria cooperativa, o próprio café que será encaminhado à indústria no território americano. Então, a rastreabilidade é ponto fundamental. E todo o café da Expocacer, que é embarcado, ele vai com um selo região Cerrado Mineiro. Nesse selo tem um QR Code, e esse QR Code indica a fazenda, o nome do produtor, a forma que o café foi produzido e até mesmo o georreferenciamento. E agora nós estamos acrescentando um vídeo do próprio produtor falando sobre o seu café. Essa é a função da cooperativa, é essa ponte, né? E não, é esse meio de ligação entre produtor e consumidor, sem ser um atravessador, ou seja, a cooperativa é o próprio produtor que está conversando com o consumidor. Meu amigo, te dou 2 minutos, porque já estão me cobrando aqui, temos que chamar uma outra entrevista. Para você, depois dessa explanação, dessa
o que a gente chama do primeiro hub brasileiro de uma cooperativa de café no exterior, ou seja, a ideia precisa ser, esse projeto precisa ser destacado. Dá um panorama da safra. Daqui 2 meses já as máquinas já estão lá colhendo. Ali tem muita máquina na tua região, porque tem muito, não tem montanha quase, né? Então Exato. vamos lá. Quebra, não quebra, quebra quanto e expectativa. Giovanni, previsão de safra cafeeira no Brasil tem sido algo muito interessante. Quando você vê a previsão mais baixa e a previsão mais alta, dá uma Colômbia de produção essa diferença. Há Exatamente. aqueles que prevêem alto número, há aquele que prevê baixo número, e a distância entre eles dá um país, né? Dá um terceiro produtor mundial em café. Então isso mostra que as previsões elas precisam ser um pouco mais parcimoniosas. E é isso que a Expocacé faz, né? A gente tem um certo cuidado em falar números até o momento que a gente tem um domínio sobre a informação. Eu posso te adiantar que é cedo para uma previsão de safra. Podemos fazer, por assim dizer, não especulações, mas conjecturas sobre a situação do Cerrado, por exemplo. Se nós olharmos a previsão da Conab, nós temos ali um certo aumento na safra brasileira. Mas é preciso observar que a safra brasileira não é em um local somente, e não é só um café. Nós temos o Arábica, nós temos o Conilon, nós temos o cafés do sul de Minas, da Mogiana, do norte do Paraná, da região das Matas de Minas, da região do Caparaó, e aí vai várias outras regiões. E o Cerrado, que é onde nós estamos, onde a Expocacé está, é uma cooperativa genuinamente do Cerrado, o Cerrado Mineiro, ele não está com uma condição de lavouras que possa se afirmar aumento de produção. O que nós percebemos, e há um detalhe, o Cerrado ele foi afetado severamente por geada, para você ter uma ideia, o município de Patrocínio, que é o maior município produtor de café do Brasil, no município de Patrocínio, 24 mil hectares foram afetados severamente pela geada, 44% de toda a área. Então, é natural que não tenhamos uma safra alta, porque ainda há recuperação de cafeeiros. Então, nós podemos dizer que aqui no Cerrado, a princípio, digamos que a conjectura nos leva a dizer que podemos ter uma safra agora em 24 menor em torno de 20, 25 e há quem observe até 30% do que foi o ano passado. Então, digamos, um pouco na contramão daquela ideia geral trazida pela previsão da Conab, o Cerrado esse ano, ele não segue, a princípio, não segue o fluxo de crescimento de produção. Embora seja o ano par, né, que sempre é a bienalidade positiva, nós imaginamos, nós cremos, eu digo ainda imaginar e crer, porque estamos num primeiro levantamento, então há uma possibilidade de uma quebra ainda acentuada. O ideal é que nós comecemos a falar de uma forma mais direta, mais absoluta, a partir do mês de março, exatamente, quando você já tem crescimento, pegamento e crescimento de grãos já mais ajustados. E a gente tivemos um déficit climático muito forte aqui no Cerrado no ano passado, no final do ano. Altas temperaturas. Então é preciso avaliar o efeito da chuva da agora com essa seca dos últimos meses do ano passado para ver a resposta que a lavoura dará. Mas por hora trabalhamos com uma safra no Cerrado na casa aí de 6 milhões, 6 milhões e meio contra 7 milhões e meio, 7.800 colhido no ano de 23. Maravilha. Com isso, meu amigo Simão Pedro de Lima, eu me despeço de você agradecendo a sua participação. Desculpa a corrida agora no final, mas como nós tivemos aquele probleminha técnico, atrasou um pouquinho aqui o nosso início. Nos mantenha informado, tá bom? Forte abraço para você. Para vocês também, muito obrigado, irmão. É o Hub, que é a Expocacé, a cooperativa
lá sediada em patrocínio dos cafeicultores do Cerrado, né? Montou nos Estados Unidos para ajudar no seu fracionamento, para atender as pequenas torrefadoras, as pequenos, até mesmo cafeterias que compram diretamente e não têm capacidade para importar grandes volumes. E, ao mesmo tempo, também, caminhando aqui no final, o Simão Pedro de Lima, que é o diretor superintendente, falando um pouquinho também das condições da safra, que talvez já venha ruim desde o ano passado por conta das geadas lá de 2023. Com isso, eu me despeço agradecendo a participação de todos aqui no Clube Tempo e Dinheiro. Até lá.